Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Confiado que todos acharam, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado, tem nos guiado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua santa e bendita palavra. Que sejas Tu mesmo, Senhor, a abrir os nossos corações, a nos tornar sensíveis a ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações estejam atentos, mas que os nossos corações estejam quebrantados na Tua presença, Senhor, sedentos, famintos da Tua justiça. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos capacite de todo o entendimento, de toda a compreensão, para que uma vez que ouçamos a Tua palavra, ela venha ao encontro das nossas necessidades e que ela fique gravada em nossos corações. Nós oramos e rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, todas as cartas de Paulo, elas apresentam um equilíbrio entre doutrina e dever. E Efésios, ele é um exemplo perfeito desse equilíbrio. A ideia central desses 16 versículos que nós lemos agora é justamente a unidade dos irmãos em Cristo. Trata simplesmente da aplicação prática da doutrina ensinada até a metade dessa carta. E o que é que nós entendemos aqui? Que Deus está constituindo um corpo e está construindo um templo. Nós podemos ver que o Senhor Deus, Ele reconciliou judeus e gentios
uns com os outros e consigo mesmo por meio de Cristo, através de Cristo. A unidade dos cristãos em Cristo já é uma realidade espiritual. A nossa responsabilidade como cristãos é guardar, proteger e preservar esta unidade. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é estamos juntos. Estamos juntos. Mas para isso nós precisamos entender 4 fatos que são importantes para nós. Primeiro fato é a graça da unidade. Os versos de 1 a 3 nos mostram isso. Unidade significa um só, não é uniformidade, que significa todos iguais. Não necessariamente precisamos ser todos iguais para termos uma unidade. Até porque, quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vemos o quê? Várias partes do nosso corpo, uma diferente das outras, no entanto, elas juntas constituem uma só unidade, e essa unidade trabalha em conjunto. O interesse de Paulo nessa carta é justamente nos mostrar que nós precisamos manter a unidade do Espírito, mas para isso nós precisamos possuir as graças cristãs que são indispensáveis para isso. E a primeira graça é a humildade. E ser humilde, queridos, significa colocar Cristo em primeiro lugar, significa colocar o próximo em segundo lugar e nós em último lugar. Deus ele não condena as pessoas quando elas reconhecem a si mesmo ou não reconhecem os dons que têm. O que Deus não deseja é que ninguém se considere superior ao outro, nem também inferior ao que ele é. Então, isso é humildade. Precisamos também de mansidão. E como nós já falamos aqui várias vezes, mansidão não é fraqueza. Mansidão é o quê? Poder controlado. Nós temos alguns casos na Bíblia que mostram isso. Que é, por exemplo, Moisés. Moisés era um homem muito manso. No entanto, Moisés exercia um grande poder. O nosso próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 11:29, diz que ele era o quê? Manso e humilde. Mas este homem manso e humilde expulsou aqueles que comercializavam no templo, expulsou os cambistas do templo. E esses 2 casos mostram o quê? Poder controlado, ou seja, tinham poder, mas não extrapolavam os limites da humildade e da mansidão. Junto com a mansidão, tem a longanimidade, que significa literalmente de longo ânimo. Então, a pessoa que é longânima tem muito ânimo, tem um longo ânimo, uma longa capacidade de tolerar os desconfortos sem revidar, sem catroco. Isso é ser longânimo. E a longanimidade nos faz ter paciência, que é a capacidade de suportar, uma graça que nós só podemos experimentar em amor. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente, o amor é benigno. E também nós temos a graça que contribui para a unidade do Espírito Santo, é a diligência. O significado desta graça é que devemos nos esforçar constantemente para manter a unidade do Espírito. Porque, irmãos, é justamente quando nós pensamos que as coisas estão tranquilas, é que Satanás lança os seus dardos inflamáveis para destruir a unidade. Quer seja no lar, quer seja na igreja, é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas manter a unidade. E isso é um trabalho sem fim. Não começa hoje e termina amanhã. Isso é constantemente. E a última graça que nos é necessário para que nós possamos entender a graça da unidade é a paz. Se um cristão não tem paz com Deus, se um cristão não está em paz com Deus, ele não será capaz de conviver em paz com outros cristãos, principalmente aqueles que são mais difíceis.
quando a paz de Deus reina em nossos corações, nós somos capazes de construir a unidade. Colossenses 3, verso 15 diz: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. O segundo fato que é importante de nós sabermos com relação à unidade é a base para a unidade. Hoje em dia, muitas pessoas tentam unir os cristãos de forma não bíblica, não querendo observar doutrina e princípios da palavra de Deus. Porém, irmãos, a unidade, quando ela é construída sobre qualquer outra base que não seja o ensino bíblico, ela fica apoiada em fundamentos instáveis, que facilmente desmoronam facilmente. Como exemplo de uma casa que foi mal construída em cima de um alicerce fraco, quando vê uma chuva forte, ela cai, ela desmorona. E nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo fala de 7 verdades espirituais básicas que unem todos os cristãos. A primeira verdade é que nós somos o quê? Um só corpo. E agora nós estamos falando aqui do corpo de Cristo, do qual todo cristão ele é inserido a partir da conversão pelo Espírito de Deus. E esse corpo de Cristo, ele é modelo para as igrejas que Deus estabeleceu ao redor de todo mundo. E o fato de você fazer parte do corpo de Cristo não lhe dá o direito de não fazer parte de uma congregação local, porque é justamente na comunidade, quer seja grande, quer seja pequena, que nós desenvolvemos os nossos dons espirituais. É justamente na vivência da comunidade é que nós podemos edificar outras pessoas e podemos também ser edificados pelos dons espirituais dos outros. A segunda verdade, então, é que nós temos um só Espírito. O mesmo Espírito Santo habita em cada um dos que são salvos, os cristãos, de modo que pertencemos uns aos outros no Senhor. O Espírito Santo ele é essencial para a nossa vida cristã, essencial para a unidade da igreja. Terceira verdade é que nós temos uma só esperança da nossa vocação, e essa é uma referência à volta do Senhor, esse grande dia que o Senhor voltará e tomará para si a sua igreja e levará para o céu. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia, é o penhor dessa promessa maravilhosa que nós encontramos lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que diz o quê? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Paulo lembra que o cristão que entende a existência de um só corpo, que anda no Espírito e que aguarda a volta de Cristo, esse cristão promoverá paz. Ele não promoverá dissensão, confusão, mas ele promoverá paz, porque existe uma só esperança da nossa vocação. A quarta verdade, nós temos um só Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, vive por nós e um dia voltará para nos buscar. Irmãos, é muito difícil entender que pessoas que se dizem cristãs, que dizem que servem o mesmo Deus, não conseguem andar em união, que vivem em guerra. Reconhecer Cristo como o único Senhor é um enorme passo em direção à unidade espiritual no meio da igreja, no meio do povo de Deus.
A quinta verdade é que nós temos uma só fé. E existe um conjunto de verdades que Cristo confiou à igreja que traduz a fé. Querido, os cristãos, nós como cristãos, nós podemos até discordar de certas questões de interpretação, de prática da igreja, mas todos os seguidores de Cristo, todos os autênticos seguidores de Cristo, devem concordar no que diz respeito à fé. E aquele que se afasta da fé, ele provoca desunião dentro do corpo de Cristo. Sexta verdade, temos um só batismo. E entendendo que Paulo está tratando da unidade do corpo de Cristo, esse um só batismo ao qual ele se refere, trata-se do batismo do Espírito, pelo qual, na nossa conversão, fomos selados e passamos a fazer parte do corpo de Cristo como um pecador que crê. Porque essa é a nossa condição. Uma vez que nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo como um pecador que crê. E não se trata de uma nova experiência que ocorre após a conversão, nem uma experiência que o cristão deve pedir a Deus ou deve buscar por si mesmo. A ordem lá em Efésios capítulo 5, verso 18, é que sejamos cheios do Espírito. Em nenhum momento Paulo ordena que sejamos batizados com o Espírito, porque nós já fomos batizados da nossa conversão. A sétima verdade é que nós temos um só Deus e Pai. E essa união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica muito clara nessas palavras. Pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Queridos, nós somos filhos nós somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo o mesmo Pai. E isso deve nos levar a sermos capazes de andarmos juntos em união, em unidade. Em uma família terrena, uma família humana, os membros, eles devem dar e receber, a fim de manter a união do lar, a fim de manter o amor nesse lar. E da mesma forma isso se aplica à nossa família celestial, à família de Deus. Quando nós lemos lá o modelo da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela começa como Pai Nosso. Ele não diz Pai meu. Nós temos um só Deus, nós temos um só Pai. O terceiro fato que nós precisamos atentar, importante na unidade da igreja, são os dons para a unidade. Queridos, Deus concede a cada cristão pelo menos um dom espiritual, e esse dom deve ser usado para edificar, para ajudar o corpo de Cristo a crescer, a construir uma unidade, uma base. E nós precisamos entender que há diferença entre dons espirituais e aptidões naturais. As aptidões, elas se referem que quando nós nascemos neste mundo, Deus nos deu certas aptidões naturais. Todos nós temos aptidões naturais, né? Uns sabem cozinhar, outros sabem pintar quadros, outros sabem tocar, outros sabem cantar, outros sabem cuidar de pessoas. Então isso são aptidões naturais. E nesse sentido, todos os seres humanos são iguais. Não são iguais, quer dizer. Por quê? Porque alguns, de repente, são mais inteligentes, outros são mais fortes, outros são mais talentosos. Mas, no que diz respeito à esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual, independente de qual seja a sua aptidão natural. Um dom espiritual é uma aptidão divinamente concedida para que nós possamos servir a Deus e a servir os outros e a servir a igreja, de modo que com o nosso dom possamos glorificar a Cristo e possamos edificar os nossos irmãos
e as nossas irmãs na fé. Alguns dons nós podemos desenvolver mais do que outros, por isso nós nunca teremos os mesmos dons uns dos outros. De repente, algum tem o dom da oração mais do que o outro tem o dom da paciência mais do que o outro, mas todos nós somos chamados à unidade, ainda que seja na diversidade. Somos chamados à unidade, ainda que sejamos diferentes. Mas de que maneira então o cristão pode descobrir e desenvolver seus dons? Justamente pela comunhão com outros cristãos, pela comunhão, a vivência na congregação local. Querido, os dons, eles não são brinquedos para nossa diversão ou para nossa vaidade. Não é porque eu canto e o irmão não canta que eu tenho que ser vaidoso por isso. Não é porque eu toco muito bem e o irmão não toca que eu tenho que ser vaidoso por isso, não. Os nossos dons são instrumentos para edificação, para construção. E se não forem usados com amor, se tornam armas. Armas de disputa, armas de combate dentro da igreja. Os cristãos, irmãos, não devem viver isolados, porque afinal de contas, são membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, alguns dons são mais importantes do que outros, mas todos os cristãos são necessários para que o corpo possa funcionar normalmente. Alguns dons podem ser mais importantes do que outros, mas todos são necessários para que o corpo funcione normalmente. E aí, então o apóstolo Paulo cita 4 grupos de pessoas que possuem dons. Ele fala dos apóstolos, que foram aqueles que ajudaram a lançar as bases, os fundamentos da igreja. Ele fala dos profetas, que no Novo Testamento proclamavam a palavra de Deus. Quando nós lemos ainda que a igreja primitiva, ela não tinha Bíblia, o Novo Testamento ainda não tinha sido terminado. Ele fala dos evangelistas, que são aqueles que são os portadores das boas novas, que viajam de um lugar para o outro, pregando o evangelho, ganhando almas para Cristo. Ele fala dos pastores e mestres. Aqui nós vemos um ofício com 2 funções: pastores e mestres. É aquele que alimenta e conduz o rebanho. Quem é o rebanho? A congregação, a igreja. E ele faz isso por meio de quê? Por meio da palavra de Deus. Essa palavra que alimenta, que nutre as suas ovelhas. A palavra também, ao mesmo tempo que ela é alimento, ela é vara de correção, ela é guia, que disciplina as ovelhas do rebanho quando é necessário. E saibam, irmãos, que não há programação, não há comunhão, não há qualquer outra atividade religiosa que seja mais importante do que a pregação e o ensino da palavra de Deus. Nada pode substituir a pregação e o ensino da palavra de Deus. O quarto fato importante para a unidade da igreja é o crescimento da unidade. E nesse último trecho, do verso 12 até o verso 16, dessa última parte, Paulo olha para a igreja de 2 formas. Primeiro, ele vê o corpo de Cristo crescendo e atingindo uma maturidade espiritual. Mas também ele vê a congregação local de cristãos ensinando uns aos outros. E quando nós ensinamos uns aos outros, nós crescemos juntos. E quando nós crescemos juntos, nós podemos experimentar a unidade espiritual, a unidade da igreja, a unidade do corpo, ou seja, ensinar, crescer e experimentar a unidade espiritual. Os membros de uma igreja, queridos, eles não contratam um pastor, um obreiro ou um evangelista para que ele faça todo o trabalho da igreja, todo o trabalho da congregação. Na verdade,
Eles convidam, seguem a sua liderança, enquanto o pastor, por meio das Escrituras, prepara para que a igreja toda, como em unidade, trabalhe na obra. Os cristãos, eles crescem quando recebem a palavra de Deus e ensinam uns aos outros. Essa semelhança a Cristo, esse é o primeiro sinal do crescimento espiritual da igreja, do corpo de Cristo. Outro sinal também de crescimento da igreja, da unidade, é a estabilidade. O cristão maduro, ele não segue as novidades religiosas que surgem a cada dia. Eles não seguem os ventos de doutrinas que surgem a cada dia. Porque, irmãos, saibam que os enganadores, eles estão presentes no meio dos evangélicos. E qual é o objetivo dele? Tentar roubar os filhos de Deus e levá-los às suas seitas, a outros caminhos. Mas o cristão que é maduro, ele reconhece o falso evangelho, ele reconhece as falsas doutrinas e se mantém afastado dessas falsidades. Outro sinal do crescimento espiritual é a verdade combinada com amor, como diz o verso 15, seguindo a verdade em amor. Existe um ditado que diz o seguinte: a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Queridos, infelizmente, há pessoas que pensam que se nós amamos alguém, nós devemos proteger essa pessoa da verdade para não magoá-la. Não, eu não vou falar isso para o irmão, eu não vou chamar atenção, eu não vou exortar, eu não vou orientar, porque senão o irmão vai ficar magoado comigo. Provérbios 27, verso 6 diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Nós temos a obrigação, o dever de compartilhar a verdade com os nossos irmãos em amor. Em amor. E o último sinal do crescimento espiritual é a cooperação. Como membros de um só corpo que nós somos, como membros de uma congregação local, irmãos, nós pertencemos uns aos outros. Nós somos uns dos outros. Nós influenciamos uns aos outros. E nós precisamos de uns dos outros. Cada cristão, como membro desse corpo, por menor que pareça, tem um ministério a praticar junto a outros cristãos. Ainda que sejamos pequenos, nós temos um ministério a praticar junto ao nosso irmão. O corpo cresce quando os membros crescem juntos em unidade. E cada membro cresce quando se alimenta da palavra e ensina uns aos outros. Porque se eu apenas me alimentar e crescer e não compartilhar e não instruir, eu vou ficar grandão e os irmãos vão ficar, ou então o corpo vai ficar torto, né? Mais para um lado que para o outro. Observando que há uma necessidade fundamental e importante para esse crescimento. Qual é a necessidade? É o amor. O verso 2 diz: suportando-vos uns aos outros em amor. O verso 15: seguindo a verdade em amor. E o verso 16: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é necessário que haja amor para que haja um crescimento, uma unidade da igreja, um crescimento, um amadurecimento espiritual. Tal como o sangue, ele é o nosso sistema circulatório do nosso corpo, o amor, ele é o sistema circulatório do nosso corpo espiritual, o corpo de Cristo. O amor, queridos, ele é muito importante, é necessário. Existem pesquisas médicas, científicas, que dizem que aqueles bebês que, quando nascem, não recebem carinhos, eles não crescem normalmente,
não se desenvolvem normalmente. Eles ficam muito sensíveis, suscetíveis a doenças. Enquanto aqueles que são muito amados e recebem muitos carinhos, eles crescem mais fortes, mais sadios e crescem normalmente. A mesma coisa acontece com os filhos de Deus. Um crente, um cristão isolado, não pode amar nem ser amado. Ele não pode ensinar nem ser ensinado. E ele não vai crescer sadio. Ele não vai atingir uma maturidade espiritual. Ele não vai fazer parte da unidade do corpo de Cristo. Por isso nós precisamos, é necessário, é importante, é fundamental nós exercitarmos o amor para sermos cristãos e para que a igreja cresça de forma saudável. Irmãos, eu creio que todos aqui, ou a maioria, já ouviram a expressão "estamos juntos". A expressão "estamos juntos" é uma expressão muito recente, né? E é um jeito informal de dizer o quê? Estamos juntos. E o que essa expressão significa? Significa que você pode contar comigo para toda hora, em qualquer situação. Isso significa a expressão "estamos juntos". É uma expressão que representa a união, apoio, solidariedade, o relacionamento entre duas ou mais pessoas. É uma forma de declarar companheirismo, de declarar um comprometimento no relacionamento, seja ele amoroso, seja ele familiar, seja ele com amigos, seja ele no trabalho. E talvez uma das coisas mais difíceis da nossa atualidade, do contexto que nós vivemos, que muitas vezes nos levam a ser muito egoístas, individuais, é justamente esse "estamos juntos", porque poucas pessoas conseguem aceitar ideias contrárias, né? Conseguem aceitar ideias contrárias sem comprometer as suas amizades. Dificilmente a gente consegue sentar com um amigo e ter ideias contrárias. Poucas pessoas conseguem discutir pensamentos contrários e ainda assim manter uma unidade, manter um relacionamento amigável. Mas nós, como cristãos, é nosso dever, é nossa tarefa buscar toda a paciência que diz os versos 2 e 3, diz: suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, constantemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é preservar de qualquer forma, mas é do vínculo da paz. Mas qual seria então a receita para o "estamos juntos"? É o amor. Mais uma vez, a receita é o amor. É somente o amor que, mesmo com as diferenças, nos unem. É o amor que, após uma briga entre pais e filhos, mantém a união entre eles. O ensino que Jesus falou, e Jesus falou, e Jesus refalou, e não somente isso, ele também aplicou, ele agiu, foi com muito amor. Querido, se o amor não estiver revelado em nós, será praticamente impossível lidar com as diferenças que há entre nós. Nós somos diferentes, nós somos poucos aqui, mas somos diferentes. Se não houver amor verdadeiro, será difícil nós lidarmos até entre nós que somos poucos. Mas se o amor se revelar, meus irmãos, com certeza nós chegaremos a uma unidade. E com certeza nós daremos os frutos que Jesus disse que todos daríamos. João 17:23 diz: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sendo assim, irmãos, estamos juntos. No choro, estamos juntos. Na tristeza, estamos juntos. No deserto,
estamos juntos. Na prova, estamos juntos. Na enfermidade, estamos juntos. Na escassez, estamos juntos. Na luta contra o pecado, estamos juntos. No mutirão para ir para a igreja, estamos juntos. Mas também nós estamos juntos na alegria, na bonança, estamos juntos. Nos sorrisos largos, estamos juntos. Nas conquistas, estamos juntos. Na proclamação do Evangelho, estamos juntos. No serviço ao Senhor, estamos juntos. Na oração, estamos juntos. No almoço de domingo, estamos juntos. Na unidade do Espírito, na unidade da igreja, estamos juntos. Irmãos, nós estamos juntos até o final. Sabe onde é o final? Na glória. Concluindo, queridos, a unidade espiritual não é algo que criamos, é algo que nós já possuímos em Cristo e que nós devemos proteger, devemos manter como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. A verdade une, as mentiras separam, o amor une, o egoísmo divide. Assim, seguindo a verdade em amor, que possamos nos preparar e cuidar uns dos outros, para que todos nós possamos crescer em unidade e assim nos tornar mais semelhantes a Cristo, conformados à imagem do nosso Senhor. Que Cristo continue nos abençoando e que o Espírito Santo continue nos capacitando. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar.